Bom dia, sexto ano. Vamos para a nossa aula do capítulo 5, Povos do Continente Americano. Como eu falei no vídeo de correções das atividades, nós vamos ver todo ele agora, porque ele é curtinho, como o capítulo 4, e ele vai cair na nossa prova. Eu vou passar ele para vocês. Eu não devo passar exercício de revisão, porque o 4 e o 5 são capítulos pequenos, não tem muito assunto complicado ali. Então, só vocês lerem já dá para estudar legal. Se quiserem, eu posso passar um guia de revisão, para você ser um guia com pontos nas quais vocês se concentram nos pontos mais importantes da matéria. Mas, assim, é só se vocês quiserem mesmo, porque realmente o capítulo 4 e 5 são bem simplinhos de estudar. Até porque a nossa prova não vai ser uma prova complexa. Então, por isso que eu escolhi esses dois capítulos. Povos do continente americano. Aqui a gente tem uma imagem de pessoas homenageando Inti, o deus do sol dos Incas, no festival Inti Raymi, em Cusco, Peru, 2010. Um evento recente. Realmente muita gente. Astecas, maias, incas. Você já ouviu falar em alguns desses? Eles habitaram o continente americano há milhares de anos e formaram grandes civilizações. Neste capítulo, vamos conhecer mais sobre como esses povos se fixaram no continente e também sobre sua cultura e seus costumes. Bem, como eu falei, essa imagem é uma fotografia recente de uma celebração ao deus Inca Inti. É uma tradição americana mesmo, não de influência europeia. Está acontecendo no Peru, porque o Peru, Cusco, foi a capital dos Incas. Então, até hoje tem uma grande comunidade lá. Não é grande como era no passado. Por muitas questões até da colonização, a população indígena americana, não só no Brasil, mas no continente como um todo, foi muito reduzida. Mas ainda existem aldeias e tribos que cultuam ainda esses deuses incas, maias, astecas. No caso aqui a gente está vendo os incas. Bem, eu nunca participei de um evento de uma cultura indígena. Eu já tive contato com comunidades indígenas. Inclusive uma amiga da faculdade é de uma tribo indígena. Mas num evento indígena eu nunca estive. Não sei vocês. Mas são eventos até não tão distantes da gente. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem algumas aldeias que têm seus eventos culturais abertos ao público. O que você sabe a respeito dos povos nativos da América? Sabe muito? Sabe pouco? Bem, vamos ver. Os povos nativos da América. Você sabia que a América começou a ser povoada há milhares de anos? Entre 100 e 50 mil anos atrás, diversos povos se estabeleceram na região, organizando-se em pequenas aldeias ou em comunidades mais complexas, que chegaram a se tornar grandes impérios. Os povos nativos da América tinham os mais diversos costumes, línguas e maneiras de organizar política e socialmente. Então, é aquela coisa que a gente viu no módulo 1 das teorias de migração para a América. Aqui a gente está vendo o resultado delas, do surgimento de povos, depois que os que chegaram aqui começaram a ficar mais sedentários. Então, a gente, até se a gente voltar lá atrás e ver no mapa, a gente viu que os povos que iam vindo, não importa a rota, eles foram parando em várias partes do continente. Afinal, o continente americano é muito grande. E em cada ponto, com o tempo, surgiu um povo diferente. Então, a gente aqui na América
antes mesmo dos europeus chegarem, já tinha muita gente aqui. Tinha vários povos, uma grande diversidade. Aqui a gente tem um mapa dos povos nativos da América. Mas só para vocês terem ideia, o que está mostrando aqui é dos mais famosos. Tinham mais povos ainda. Lá no Canadá, lá em cima tinham os Inuites, os Atabascos, os Algonquinos e os Inuites eles até se separavam em região. Tinham duas regiões que eles habitavam. Aí já nos Estados Unidos, Comanches, Apaches, Sioux, Pueblos e Musgogus. Os Pueblos eles já têm mais proximidade com os mais de baixo, que são os Astecas. E ainda, na região que é dos Estados Unidos, tinha os Seminolas. Aí na América Central, América Central / México, Astecas e Maias. Dois grandes povos que a gente vai ver aqui. Os Astecas e Maias foram, junto com os Incas, os povos que fizeram grandes impérios. Aí já descendo mais um pouco para a América do Sul, mas ainda um pouco entre a América do Sul e a América Central, tínhamos os Caraíbas, que habitavam as ilhas do Caribe. Aí já no limite ali da América Central para a América do Sul, Arauquês, Chibchas, Aruaques, e aí já entrando na América do Sul mesmo. Tinha os Caraíbas, que os Caraíbas não ficavam só nas ilhas do Caribe, eles que nem os Inuites, meio que estavam habitando duas regiões aqui da América. Tem os Caras, os Quechuas, Marajoaras, aí a gente já está falando de povos americanos brasileiros, aqui do Brasil, Tupis, Geis, Guaranis, e os Tupis também, eles tem duas regiões que eles habitavam, e Marajoaras, Tupis, Geis, Guaranis são os povos de grande renome da América que habitaram o Brasil. Nós, brasileiros, a gente teve bastante influência dos Guaranis e dos Tupis. Mas Marajoaras também tem uma boa dose de influência. Tanto que até hoje, existe uma grande preservação da sua cultura na ilha de Marajós. A gente tem outros lugares no Brasil que tem preservação de outras culturas indígenas. É que esses que estão aqui no mapa são os que realmente são mais famosos. Aí, indo para o lado do Oceano Pacífico da América do Sul. A gente falou dos Quechuas. Tem os Incas, o outro grande império. Aimarais, Araucanos e Patagões lá no final. Vamos ver alguns deles. Também conhecido como Esquimós, os Inuites habitavam regiões frias do continente e viviam da caça de animais para obter alimento e peças de vestuário. Então, os Esquimós que a gente vê nos filmes que faziam aqueles iglus. O que é iglu? É aquela casa de gelo, redondinha com uma entradinha. Então, eles faziam isso, porque eles viviam nas regiões de muito frio. E os Esquimós é um nome que a gente dá para os Inuits. Os Inuits seriam o povo. Os Esquimós seriam um povo dentro de um povo. Os Sioux formavam comunidades semi-nômades. Quer dizer, eles fixam moradia num local, aí ali eles plantam, criam gado, etc. Aí depois de um tempo, não, vamos ir para outro lugar. Por questões religiosas, questões sociais, mas eles ficavam, faziam moradia no local, depois saíam e faziam moradia no outro. Por isso que eles eram semi-nômades. Eles ainda se movimentavam pelo território, mas eles, por um tempo, faziam moradia. Semi-nômades na região que atualmente são os Estados Unidos. Eles praticavam agricultura e também caçavam animais de grande porte, como búfalos e bisões. Os Sioux são aqueles índios que geralmente a gente vê no filme americano, que tinham aqueles cocais, que é aquela coroa de penas grande, que até ia lá embaixo, ia realmente lá embaixo, cheio de penas. E eram índios bastante guerreiros. Os astecas habitavam a atual região do México e se destacaram pelo desenvolvimento da cidade de Tenochtitlan.
um nome difícil de falar? Mas ela era surpreendente. Ela foi feita, a cidade de Tenochtitlan, ela foi construída num local muito pantanoso, com muita água. Mas para fazer ela, eles aprenderam a drenar a água, a tirar o excesso de água do terreno para deixar ele mais firme e assim construir uma grande cidade. E era grande mesmo. Chegou até ter mais de 100 mil habitantes na sua época de maior desenvolvimento. Os maias se desenvolveram na região central da América, onde formaram centros urbanos com moradias, templos e outros edifícios. Os maias fizeram grandes cidades e cada cidade se mandava, não era um povo único. Eles eram os maias, mas cada cidade tinha sua autonomia. E eles tinham um grande conhecimento do trabalho com pedra, de ouro e essas coisas. Os incas desenvolveram sistemas de irrigação e redes de estradas, que ligavam diversos pontos da Cordilheira dos Andes, região que habitavam. Então, os incas, eles habitavam uma região de montanhas muito altas, que são os Andes, e eles construíram estradas para facilitar o trânsito deles, porque como eles viviam em alturas muito grandes, se tem um caminho muito ruim para andar, é muito perigoso, porque eles podem cair. Então eles faziam estradas para a segurança deles. Eles fizeram muitas estradas. O atual território do Brasil foi habitado por diversos indígenas, entre eles os tupis. Além do cultivo agrícola, eles construíram grandes aldeias, algumas com cerca de 3 mil pessoas. Os tupis, tomando como exemplo, eles já são uma tribo que era sedentária. Eles habitavam um só local, eles faziam moradia em um só local. E os tupis, eles não tinham um grande trabalho com pedra, como incas mais astecas, mas eles conseguiam desenvolver com um material que eles até preferiam para fazer ocas e suas outras moradias. Eles sabiam desenvolver uma grande aldeia com materiais mais simples da natureza. E até por isso que eles duraram muito tempo. Eles sabiam se adaptar bem a um ambiente de floresta que era o Brasil. Bem, provavelmente vocês já ouviram falar de alguns desses povos. Tupi, história brasileira, vira e mexe. Você pode ouvir isso em jornais, você pode ouvir isso em livros, filmes brasileiros, séries brasileiras. Astecas, maias e incas são os mais famosos, então eu creio que em um jogo, um filme, uma série, vocês possam ter ouvido falar. Um livro também, por que não? Os Sioux, eles aí já é um nome que não é tão espalhado na cultura pop, que é a cultura de filmes, séries, jogos, mas é possível que vocês tenham ouvido falar deles, porque eles são muito importantes na cultura americana. Então, um filme americano ou outro vocês podem ter ouvido essa palavra. E os Inuits, os esquimós, são presentes em muitos desenhos animados, a cultura deles. Então é outro que realmente vocês podem ter ouvido. Esses aqui que estão na lista são nomes famosos de povos americanos. Então, se eles terem ouvido falar de algum deles, eu acho, como professor, bem possível. Principalmente os astecas, maias e incas. E a gente vai ver o porquê agora no nosso livro. A civilização maia. Entre os séculos 3 e 10, os maias se estabeleceram na região onde atualmente se localizam países como Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México. Bem, antes de tudo, vamos ver o que é uma civilização. Vocês já pararam para pensar o que significa civilização? Civilização é uma população que se estabelece em determinado território e apresenta um conjunto de características sociais, políticas, econômicas e culturais semelhantes. Então, civilização é um termo que a gente usa
para falar que a população daquele local ela tem coisas que fazem eles serem próximos, quase iguais. Na questão dos maias é que eles tinham mais de uma cidade, e cada cidade meio que era autônoma. Então, quando a gente olhava todas aquelas cidades, a gente via que ali estava a civilização maia, apesar de que cada cidade mandava no seu próprio destino. A civilização maia ficou conhecida por desenvolver cidades com uma estrutura urbana avançada, com diversos tipos de edifícios e centros cerimoniais, utilizados para o comércio e para os rituais religiosos. Nessas cidades, o poder político era exercido por um líder religioso, considerado pelo povo o representante dos deuses. Então, o líder de cada cidade, maia, ele era também o líder religioso deles. É como se cada cidade maia tivesse o seu próprio papa, seu próprio bispo. E eles também eram os prefeitos da cidade. Entenderam? E por causa disso, o cotidiano, o dia a dia dos maias era atrelado à sua religião. As razões das atividades deles do dia a dia tinha um motivo religioso, além de, lógico, questões de alimentação, de segurança, de economia, por aí vai. Por serem independentes entre si, com leis e governos próprios, as cidades maias formaram cidades-estado. O que é cidade-estado? Uma cidade independente, ou seja, com leis, administração e governo próprios. Eu acho que eu já falei com vocês algumas vezes sobre cidade-estado. Se não falei, deixa eu pontuar. A cidade-estado era realmente uma cidade, digamos, imagina São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade. Se em São Gonçalo tivesse leis, uma estrutura, um governo e uma administração própria, o que isso quer dizer? Tudo isso que eu falei separado do Brasil, não tem nada a ver com o governo brasileiro. São Gonçalo seria uma cidade-estado. É uma cidade que é praticamente um país. É um país do tamanho de uma cidade, por assim dizer. E uma cidade-estado, ela geralmente tem características muito próprias delas nos dias de hoje. A cidade-estado mais famosa que a gente tem hoje em dia seria o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica. A cidade do Vaticano é um país completamente separado do resto da Itália e que pertence à Igreja Católica. O território do Vaticano é da Igreja Católica. Entre essas cidades-estados destacam-se a cidade de Maipan, a de Tikal e a de Chichen Itza. Essas três foram as cidades maias que mais se desenvolveram, que mais cresceram e que por isso a gente lembra mais delas. Aqui a gente tem uma foto de turistas visitando as ruínas da cidade-estado maia de Chichen Itza, construída por volta de 440 depois de Cristo. Professor, você está falando de 440, século 3, século 10. As grandes navegações dos portugueses não foram depois. Então, a gente tem que pensar o seguinte. A história dos povos americanos já existia fora da Europa. Os europeus, eles fizeram um contato Europa-América. Mas aqui tinha uma história com alguns povos e lá tem os outros. Como tinha na África vários povos, como tinha na Ásia vários povos, na Oceania. Os continentes, eles eram habitados por seres humanos em sua quase totalidade. Digamos assim, o ser humano, ele é um animal social que se espalhou muito na sua época de evolução. Então, em qualquer lugar do mundo você encontrava um ser humano nativo. Por isso que na América a gente tinha esses povos e, lógico, eles se desenvolveram à sua maneira, independente dos europeus. Quando a gente fala século
III, século X, mesmo, digamos, eles não tinham contato com o cristianismo. Mas a gente faz essa marcação de tempo para a gente se situar, fazer uma correlação, quer dizer, ligar a história da América no mesmo panorama da história europeia, para vocês não ficarem perdidos. Não é que o Colombo pisou na América, surgiu os povos americanos. Não, eles já tinham aqui. Atualmente, o conjunto de suas construções é considerado patrimônio histórico mundial. Que a pirâmide maia de Chichén Itzá é um ponto histórico muito famoso. Esse aqui, se não me engano, é o Templo do Sol. Por que isso? Porque ele, através da dinâmica de construção dele, você pode medir o horário do dia. É bem interessante isso, porque o Sol ele bate de um ângulo que ao bater ali você consegue fazer a medição do tempo. É muito legal. Milho, um alimento sagrado. Além de praticarem o comércio nos centros cerimoniais, os maias se dedicavam ao cultivo de diversos produtos, como algodão, mandioca, o cacau e o milho. O milho tinha destacada importância, pois não servia apenas de alimento, mas também de elemento sagrado para esse povo. Em razão disso, o milho fazia parte de diversos rituais, sendo utilizado como oferta sagrada para a divindade protetora desse grão. Ele tem um relevo de bronze de aproximadamente de 500 depois de Cristo, representando uma divindade maia do milho. Eles davam tanta importância assim para o milho, porque a gente tem que pensar, uma questão lógica. O milho ele é um alimento que ele nasce fácil. É muito fácil plantar milho. E o milho ele se espalha muito fácil pela natureza, por causa dos animais que comem e até por ação humana. Então tinha muito milho. Então a base da comida deles era milho. Como a alimentação é necessária para a sobrevivência, lógico, eles na religião deles atribuíram um valor sagrado ao milho. No caso dos maias, eles acreditavam que o ser humano veio do milho. O deus do milho criou o ser humano a partir de uma espiga. E por isso era um alimento sagrado. Página 290. A cultura maia. A civilização maia desenvolveu conhecimentos nas mais diversas áreas, como na astronomia, na matemática e na arquitetura. Os conhecimentos na área de astronomia possibilitaram a elaboração de 2 tipos de calendários. Um deles, conhecido como Raab, foi criado com base no movimento de rotação do Sol e tinha 365 dias. Outro se baseava em rituais e tinha 260 dias. Isso quer dizer, imagina o nosso calendário que a gente tem, dos meses, dos anos. Eles através da observação, porque eles eram muito estudiosos, eles aprenderam muito sobre astronomia, com a observação do céu, dos astros, posição de estrela. E com isso eles perceberam que a Terra ela dava uma volta no Sol. Essa volta demorava 365 dias, mais ou menos. Pelos cálculos deles dava isso. Por isso que tinha um calendário solar, que é o Raab. Eles tinham um outro calendário, que é para marcar as datas festivas deles. As datas de rituais, de, digamos, fim do inverno e início do verão, por aí vai. Então, eles tinham um de 365 dias e um de 260 dias, mas eles eram complementares, meio que eles funcionavam juntos. O calendário de 260 dias era dividido em 13 grupos de 20 dias. Esses dias eram representados por números ou figuras. Acima aqui a gente tem uma rocha com inscrições maias do ano 591, aproximadamente. O centro mostra um jogo de bola e ao redor representações de períodos de 20 dias. Aqui, gente, esse era o calendário de 20 dias para os rituais, cerimônias e outras coisas. Aqui tem um jogo, que a gente acreditava que seria um esporte com bola que eles tinham,
E esses símbolos em volta são dos dias, dos 20 dias. Nesse sistema, os algoritmos eram representados por meio de símbolos, como um ponto, uma barra horizontal e uma forma oval, parecida com uma concha, que representava o zero. Isso quer dizer, o número deles era um ponto, um traço, um ovo e uma concha. A concha era o zero. E através desses algoritmos, que eram os números deles, eles faziam seus cálculos, suas datas, essas coisas. O sistema de escrita. Os maias desenvolveram um sistema de escrita formado por cerca de 800 sinais, que podiam representar sons, ideias ou objetos. Esses símbolos eram elaborados por escritores especializados, chamados escribas, e registrados em roches ou códices. O códice é um conjunto de folha que, depois de preenchido, eram reunidos por uma costura. Quer dizer, tem uma folha, eles vão lá, escreve, anotam números, anotam quantidades. Tá, pega essa folha, deixa aqui. Aí você pega a outra, vai e faz a mesma coisa. Quando tá tudo junto, eles passam meio que uma corda costurando uma página com a outra, e meio que o códice é como se fosse uma sanfona. Ele não abre que nem um livro que a gente vai passando as páginas. Ele é sanfonado. Isso quer dizer, eu guardei o livro aqui, página. Aí uma página era ligada com a outra. Aí eu abri ele assim. Ele se abria assim. Ele não se abria assim como um livro. Ele fazia um movimento de sanfona para ser guardado e lido depois. Além de ter a função de comunicar, a escrita maia possui um caráter sagrado. Por isso, os escribas dedicavam tempo para aprimorar suas mensagens, por meio de símbolos ricamente adornados. Outro povo que a gente está vendo, que dava muita importância à escrita. Como eu falei lá no caso dos egípcios, a escrita possibilitou aos povos a se organizar e pensar o seu dia a dia de uma maneira completamente nova, porque eles não precisavam ficar guardando tudo na cabeça. Eles podiam anotar num papel e depois consultar. Dava mais segurança às pessoas. E no caso dos maias, eles tinham também uma ideia de que esse conhecimento da escrita é sagrado, foi um Deus que trouxe para nós. Por isso, eu quero fazer da forma mais bonita possível. Aqui a gente tem um exemplo de como era os papéis dos códices. Vendo? Esses quadrados aqui são escritas, são letras deles. Eles gostavam de fazer de uma forma bem bonita, bem caprichada, porque tinha um valor sentimental e religioso muito grande para eles. As mensagens maias podiam tratar de assuntos diversos, como rituais religiosos, mitos, histórias do seu povo e etc. Ao lado, temos a réplica de um códice, com escrita maia, como eu vou mostrar para vocês. Aí a gente entra na 291, que vai ficar para casa. E civilização asteca e inca eu vou dar depois do nosso intervalo às 10h20. Vamos parar por aqui. Provavelmente vai dar um tempinho ainda para eu passar mais coisas de anotações para vocês. A gente vai lá para o grupo, eu passo as anotações, vocês copiam no caderno. Se esse vídeo estiver terminando muito próximo do nosso intervalo, parem, vão para o intervalo às 10 horas e voltam em 10h20. Eu já falei isso várias vezes no nosso grupo, mas é bom lembrar. É importante vocês terem essa pausa, para vocês andarem um pouco, para vocês comerem uma coisinha, respirar um pouquinho e depois voltar para a nossa aula. Tudo bem, turma? Acabando esse vídeo, se der tempinho, vamos lá no grupo, passa umas anotações. Se estiver muito próximo das nossas 10 horas, que é o horário do recreio, parem e a gente volta 10h20. Tudo bem, turma? Até o próximo vídeo.